Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer essa pintura que eu fiz ela inspirada na tela da Noite Estrelada de Vincent van Gogh. E essa pintura aqui, para vocês perceberem, ela não é apenas um céu. Ela é sim uma tentativa de organizar todo o caos que ele sentia. Van Gogh, ele nasceu na Holanda e hoje ele é um dos maiores pintores e mais valorizados do mundo. E você sabia que os seus quadros, eles valem centenas de milhões? Mas em vida, ele vendeu apenas uma única tela. Sim, isso mesmo, uma única só tela. Então a pergunta aqui não é só quem foi Van Gogh, mas como uma obra, como a Noite Estrelada, nasceu de um lugar que ninguém quis enxergar. E hoje, enquanto essa pintura vai surgindo aqui, enquanto eu comecei ela e fiz ela com tinta guache, a gente não vai olhar apenas para a história dele. E sim, a gente vai entender o que essa obra diz sobre a mente, sobre a pressão e sobre o que acontece quando você sente mais do que o mundo consegue entender. Agora vamos compreender por que ele pintava desse jeito. Precisamos olhar bem brevemente para o que acontecia dentro dele. Porque há muitos diagnósticos possíveis, mas a gente percebe que nenhum foi definitivo. Porque os registros de Vincent van Gogh mostram que os episódios eles eram intensos de euforia, que eram seguidos por depressões que eram muito profundas, que é algo que hoje a gente se aproxima do que chama de transtorno bipolar. Ele também tinha relato de diversas crises, mas na prática isso significa que ele sentia tudo de uma forma muito amplificada. E uma rejeição para ele não era apenas uma porta fechada, mas sim era um abismo se abrindo. Além do mais, a gente consegue perceber que uma paisagem não era apenas bonita para ele, mas sim era um estímulo intenso, um estímulo quase físico de tão forte que ele sentia. E pintar não era um hobby para ele, e sim uma forma de ele não se desmoronar neste mundo. E cada pincelada funcionava como uma tentativa de organizar o que estava dentro de si em desordem. Apesar de tudo isso, o problema não estava somente nele, porque agora entra numa parte que quase ninguém nunca discute com profundidade. Que no século XIX, o mercado de arte ele era até controlado por algumas instituições conservadoras, que de certa forma elas definiam até hoje, o que tinha e o que tem valor. Então os artistas que conseguiam espaço eram aqueles que seguiam padrões bem estabelecidos, como os temas clássicos, a técnica controlada, as composições previsíveis, aquilo que trazia uma decoração, o que era realmente socialmente aceitável. Tudo que fugia disso era rejeitado, e é exatamente aí que essa obra ela entra em um conflito com o sistema. Porque a Noite Estrelada ela não foi feita para agradar. Ela foi pintada em 1889 dentro de um hospital psiquiátrico. Ou seja, não é uma obra pensada para o mercado, e sim é uma obra feita em um isolamento, e isso muda completamente a leitura. Porque esse céu, ele não é estático. Você percebe que ele se move, que as estrelas elas são pontos de luz delicados, mas tão intensos, quase como uma explosão. Então o céu ele parece instável, quase em turbulência. E isso não é falta de técnica, e sim é a escolha de Vincent van Gogh. Ele não estava pintando o que via, ele estava pintando o que realmente sentia. E quando a arte passa a ser guiada pela emoção e não por uma regra que deve ser seguida, ela deixa de ser confortável. E tudo que não é confortável, naquele contexto, era descartável. Mas agora pensa comigo. A obra que você criou durante uma crise, por exemplo, de angústia, ela vira um motivo de chacota entre os seus vizinhos e conhecidos. E isso apenas não é triste, e sim é algo estrutural. E foi exatamente isso que Vincent van Gogh passou. Ele não foi compreendido porque o sistema da época não estava preparado para esse tipo de arte. E quando uma expressão não cabe dentro de um sistema, ela não é valorizada, ela é totalmente descartada.
Mas mesmo assim, Vincent van Gogh continuou. E talvez seja exatamente por isso que essa obra ainda funciona hoje. Porque ela não mostra um céu perfeito, ela não mostra um céu com um sentido real. Porque existe uma diferença muito enorme entre representar algo e expressar algo, né? Você concorda comigo? Então, a noite estrelada, ela está muito mais próxima da expressão do que da representação. Pensa como se fosse você. Se você está em um momento muito confuso, ou muito sobrecarregado, ou sem conseguir organizar o que sente, talvez o ponto não seja copiar essa obra exatamente como ela é. Porque eu me inspirei e, de certa forma, eu fiz exatamente como ele fez os traços. Mas agora, no final, eu não vou terminar ela e colocar aquela parte de uma vegetação em preto, porque na verdade essa é 1/3 da obra dele. Eu fiz sim para criar e para expressar que eu estava em um momento de turbulência, porque é exatamente isso que com essas cores, com esse ritmo e com essa intensidade demonstra. Foi exatamente isso que ele fez. Ele não tentou encaixar o que sentia em um padrão, e sim ele transformou o que ele sentia em uma linguagem, que é a linguagem da arte. Van Gogh, ele não pintou a noite estrelada para ser reconhecido. Apesar que ele queria muito que suas obras fossem, de certa forma, vistas pelo mundo. Mas a única pessoa que realmente gostava e fazia ele seguir em frente era o seu irmão Theo. E é por isso que ele pintou, porque ele precisava. E talvez esse seja o ponto mais importante aqui. Que pensem comigo, nem toda arte ela nasce dentro de uma técnica. Algumas, elas nascem talvez da necessidade de continuar. Então, se você talvez sente que tem algo aí dentro de você, mas ainda não sabe como colocar para fora, somente comece com a arte. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, mas precisa ser algo verdadeiro. Sabe por quê? Porque às vezes a única coisa que se separa o caos de algo significativo é a coragem que a gente tem de transformar isso em uma expressão. Então, se esse vídeo te fez olhar para a arte de um jeito talvez um pouquinho diferente, você já está no caminho certo. E é exatamente isso que a gente consegue construir aqui no Primavera Artes. As artes que eu faço aqui é artes para iniciantes. Elas não visam uma perfeição. Elas visam artes para fazer que não precisam ter, às vezes, um sentimento, mas sim só para sair do celular, para expressar, para conseguir viver entre esse caos que está o mundo. Então, se você gostou, eu espero muito que você deixe seu comentário, deixe sugestões de melhoria, deixe seu like, ative o sininho, porque vai ter muitos mais vídeos por aqui. Até mais!